Amados e amadas de Deus, hoje, dia 30 de março, domingo, entramos no quarto domingo do tempo da Quaresma, este domingo que é o domingo onde a palavra nos convida ao retorno. Volta para os braços do Senhor que Ele te acolhe. Nós temos às vezes a ideia de que Deus não vai nos acolher porque somos pecadores. Não, Ele nos acolhe porque Ele nos ama. Eu costumo sempre dizer Deus, e não costumo dizer a partir de mim, a partir da Sagrada Escritura. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele não deixa de te amar por causa do seu pecado. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a passagem do filho pródigo é uma passagem belíssima, E não tem como a gente não se colocar no lugar do filho pródigo, Por que se colocar no lugar do filho pródigo? Porque muitas vezes nós abandonamos ao nosso Pai que é Deus. Muitas vezes nós
queremos ali os nossos bens. E aqui, quando fala que ele pede os bens, remete a tudo aquilo que Deus nos dá, né? Tem gente que se afasta de Deus e acha que, como se Deus nunca tivesse feito nada. Não, todos os bens é do Pai, tudo é do Pai, né? Como diz a música, tudo é do Pai, né? E ali, aquele que se afasta, ele vai iludido, né? Iludido por um pensamento, por uma ideia de que ele vai ser muito mais feliz longe do Pai, né? Que a felicidade não está na igreja, que a felicidade não está em caminhar com Deus. A felicidade está no mundo. Viver os prazeres do mundo. E aí mostra um homem que gastou todos os seus bens com aquilo que está errado. E aí vem uma grande seca, né? Ou seja, é importante a gente perceber que cada passo representa ali a realidade da vida, né? A alegria do mundo, ela é passageira, né? A alegria do mundo, ela é passageira. E ali ele achou que ele tinha feito verdadeiros amigos, mas ele não tinha feito, né? Aquelas pessoas estavam ao lado dele só para usurpá-lo. E é o que a gente encontra muito lá fora, né? Pessoas que querem só usurpar, se aproximam por interesse, né? E aí ele vai pedir emprego, o único serviço que ele consegue é cuidar de porcos. E é interessante porque o porco era um animal impuro. Então percebe o quanto que essa história, ela vem contar, vem mostrar, Jesus está tentando mostrar o caminhar, né? Alguém que saiu ali de uma pureza, de uma estrutura, de uma família, e foi caminhando para a impureza, ao ponto de não poder comer nem mesmo a comida que os porcos comiam, né? Nem mesmo a comida que os porcos comiam, né? E é o que eu gosto sempre de dizer, que o pecado nos humilha. O pecado nos humilha. E aí quando ele se dá conta, ele quer voltar. Ele fala, vou lá na casa do meu pai, tem de tudo, então eu vou voltar. Mas eu vou pedir para não ser tratado como filho. E esse retorno eu acho que é o mais difícil, né? A gente poder voltar humilhado. E como é difícil voltar frente a tantas pessoas que ali vão se colocar com o dedo apontado e não com os braços estendidos. E aqui mostra a diferença da forma como Deus nos acolhe e da forma como as pessoas nos acolhem, né? Então ele fala que quando ele vai, ele ensaia uma fala, Pai, pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Quando o pai o avista de longe, ele corre e o abraça. E aí ele vai para falar, Pai, pequei contra Deus, contra ti. O pai já interrompe, já manda trazer uma roupa nova, uma sandália nova, o anel, manda matar o novilho cevado. Vamos lá celebrar, meu filho está vivo, meu filho está vivo. Mostrando a alegria que acontece quando um pecador se converte, se arrepende, né? Só que às vezes não é a mesma alegria, né, das pessoas que estão ali na igreja. Quantas vezes as pessoas que estão ali na igreja estão ali para criticar, né? E aí está representado nesse irmão, que quando escuta toda a festa, pergunta o que aconteceu, e aí ele nem entra para a festa. E aí o pai vai lá falar com ele assim, eu não vou entrar porque esse teu filho, primeiro que ele já não fala o meu irmão, teu filho, né? E aqui entra a soberba, aquele que se acha muito importante. Como que a palavra tem falado sobre isso, né? E ele falou, olha, mas era preciso festejar porque esse teu irmão estava
morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Entende que essa é a resposta que Jesus dá, né, para todas as críticas que ele estava recebendo por acolher os pecadores. Ele veio, né, trazer uma vida nova aos pecadores. Ele veio para tirar cada um deles do caminho do pecado, do caminho da perdição. Né? Então, que possamos olhar para essa palavra e possamos pensar também como nós, como igreja, estamos acolhendo aqueles que se afastaram, mas depois voltaram. Né? A igreja está sempre de portas abertas. E a forma que a igreja acolhe é com as mãos estendidas, não com o dedo apontado. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.